Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas João e esse é o canal Viver de Cinema. Hoje nós vamos falar sobre o técnico de som. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês deixarem um like, compartilharem o vídeo, deixarem aqui seus comentários e bora pro vídeo. O técnico de som, assim como o diretor de arte e o diretor de fotografia, ele vai trabalhar principalmente na parte de pré-produção e na parte de produção. Ele também vai dar os pitacos dele na pós-produção, mas a parte principal do trabalho vai estar nessas primeiras duas etapas. Certo, ele vai receber o convite do diretor, o diretor vai discutir com o produtor executivo se é viável a contratação dele dependendo do cachê. Tudo isso acertado, o técnico de som está dentro do filme, ele recebe o roteiro, lê o roteiro e depois ele recebe a decupagem do diretor, assim como o diretor de fotografia. Ele recebendo a decupagem do diretor, ele vai então discutir com o diretor, olha, essa decupagem ela tá boa para a captação de som nesse momento, mas por exemplo, nesse momento aqui você está querendo que tenha uma conversa completa num plano muito aberto e vai ser muito difícil ter um lapela que vá ter a recepção necessária e aí talvez tenha vento e a gente não vai conseguir captar com o boom porque o boom vai aparecer no quadro. Então eles vão discutir a decupagem, as coisas que são necessárias que sejam feitas e modificadas para que o som possa ser captado da maneira que o técnico de som sabe que vai ficar bom e que o diretor deseja também. Às vezes vão até pensar assim, não, isso vai ser dublado, isso não tem jeito de sair porque isso é essencial para o filme, mas aí tudo bem, isso foi discutido, não vai ser algo que vai ser cobrado do técnico de som depois, ou se for cobrado, o técnico de som já vai estar pensando em como solucionar, porque ele já sabe que é necessário que seja dessa forma. O técnico de som, então, ele vai ir atrás da equipe dele, a equipe dele pode ser dividida por duas pessoas, basicamente. O boomman, ou a boomwoman, e o microfonista, que vai ser responsável por microfonar as pessoas. Às vezes vai ser só ele, às vezes vai ser ele, um boomman ou boomwoman, ou às vezes vai ser ele e o microfonista, que também vai acabar fazendo o boom e assim por diante. Assim como o time de foto, existem funções, mas nem sempre a gente vai ter a equipe completa. Então espero que você possa ter a equipe completa no filme, se assim for necessário. Então o boomman vai ser a pessoa que vai ficar carregando o boom, que vai ser uma vara de boom que a pessoa fica assim, captando de cima para baixo, geralmente, para não pegar o som do teto ou reverberações, ou às vezes de frente, dependendo de como ele vai estar posicionado. Às vezes não vai dar dele captar de cima, porque vai atrapalhar a imagem, às vezes não vai dar de captar da forma ideal, então ele tem que achar maneiras de fazer essa captação. O boomman é uma pessoa que vai ter sempre muito trabalho, porque vai ter sempre que evitar não, é necessário que ele não apareça, que nem ele, nem a vara e nem o microfone, nem o cabo apareça no quadro quando ele estiver sendo filmado, quando o take estiver sendo feito, quando o plano estiver sendo gravado. E para isso acontecer, ele tem que ficar sempre lá em cima, então é uma pessoa que tem que ter bastante resistência corporal nos braços e uma pessoa também que tem muita responsabilidade, apesar de parecer que ser uma função que não tem tanta importância, é uma função de muita responsabilidade, porque assim, por exemplo, como foquista, se ele errar, se ele aparecer, tem que regravar, porque apareceu e não tem jeito, e isso vai, se por exemplo tiver como fazer um reframe, né, tipo aproximar, às vezes vai perder o que o diretor queria ali no tipo de plano que ele queria. Então geralmente quando aparece tem que refazer, então é muita responsabilidade do boomman. O microfonista ele vai achar a melhor maneira de microfonar as pessoas, com o lapela geralmente. Ou às vezes microfonar o ambiente, ele tem que achar, tipo, às vezes vai ser um ambiente aberto, mas nesse ambiente aberto tem lugares onde dá de esconder um shotgun, um microfone ali, perto das pessoas que vão estar falando. Então ele vai ter que achar maneiras de colocar o microfone ali para fazer uma captação que não vai ser feita, por exemplo, com um boomman, né, nesse momento. Além disso, ele tem que fazer a microfonagem dos atores e das atrizes com lapela.
Para ajudar, é legal que o figurinista tenha pensado em composições de figurino que tenha, por exemplo, camisas, ternos, sutiã, porque esses são lugares legais para o microfonista colocar o lapela. Caso não dê, o local ideal é entre aqui o peito para fixar com o microporo. E aí esse é o momento que o microfonista ele tem que ser muito educado, ele tem que ver se o ator ou a atriz vai estar disposta a deixar ele fazer isso, e ele vai falar, se a gente puder, a gente poderia microfonar aqui. Se a pessoa falar não, vai falar, então tá, a gente vai achar outro local que também vai ficar legal. E aí da mesma maneira, tipo, se a pessoa falar, então a gente precisa microfonar, a gente pode microfonar aí seria o local ideal. Se ela falar que sim, então sempre respeitoso, faça ali seu trabalho rápido, assertivo e não deixe a pessoa constrangida, tá? E aí vamos para a parte de visita técnica, né? Foram feitas as decoupagens, foi discutido com o diretor, agora o técnico de som vai fazer a visita técnica das locações, junto com o diretor, junto com o produtor, com o diretor de fotografia, e aí ele vai descobrir ali o que ele precisa de, por exemplo, que ele precisa fazer para isolar acusticamente aquele ambiente. Então, ele vai precisar de manta acústica, ele vai precisar de tripé para colocar essas mantas acústicas, ele vai precisar colocar carpete, tapete, vai pedir para que a direção de arte coloque esse tipo de coisas na composição de arte para ajudar ele na parte de isolar acusticamente o ambiente. E às vezes ele vai estar na visita técnica e vai ver que naquele lugar não tem jeito de gravar porque tem muito barulho de um lugar que está tendo uma construção e está batendo estaca, ou é um lugar que tem muitos cachorros na rua, ou é um lugar que tem muito trânsito, e aí ele vai falar, não tem como eu captar o som que você deseja nesse ambiente, você está pedindo que o ambiente seja silencioso e ele não vai ser, e aí não tem como te garantir que vai sair tudo igual, isso vai dar muito trabalho na edição de som, talvez tenha que dublar. Então, antes de ter os problemas que podem ocorrer na pós, o técnico de som já vai dizer assim, olha, essa locação é inviável. E se você quiser que ela seja gravada, você vai gastar muito mais em equipamento e talvez não vá valer de nada e tenha que refazer todo o plano, tipo regravar mesmo, ou vai ter que dublar, que às vezes dá muito trabalho, você tem que pagar uma nova remuneração para ator e assim por diante. Então ele já tenta evitar o problema que pode acontecer durante a produção que vai ferrar com a pós-produção. Beleza? Tudo isso feito, vai para a parte de produção. Geralmente a equipe de som é a equipe que demora menos tempo para fazer as coisas, e também é a equipe que acaba que é mais apressada, como ela tem menos tempo, às vezes o pessoal, o assistente de direção, o diretor, apressam eles, tipo, a gente tá pelo som, mas sei lá, a fotografia, a arte demorou 1 hora para montar o plano e o técnico de som tem 5 minutos e ele tá atrasando tudo. Então, já defina bem com o assistente de direção quanto tempo você vai precisar de mudança de plano, por exemplo, se você tiver que microfonar muitas pessoas, se você tiver que microfonar poucas pessoas, se você tiver que microfonar o ambiente em diversos lugares, se você tiver que mudar toda a sua estrutura do gravador, do carrinho de som para um outro local. Tudo isso é discutido e feito na visita técnica, no ensaio técnico, e já discutido com o assistente de direção para que o assistente de direção já saiba mais ou menos quanto tempo vocês vão levar, quanto a equipe de som vai levar. E isso vai ser essencial. Mas beleza, depois que tudo isso é feito, o que acontece? Você vai microfonar os personagens, vai testar se o som está sendo legal, já vai ali fazer uma mini edição, uma mini mixagem de som para que o som seja captado da melhor maneira possível.
Aí vai posicionar, o Boomman vai se posicionar, a Boom vai se posicionar, você vai dizer como é que ele tem que fazer a captação, se vai ter movimento, para onde ele tem que virar o boom, para onde ele tem que apontar o microfone. E aí isso é feito de plano em plano até o fim da produção. Você vai gravar, você também passa o material para o logger, que a gente falou na parte de direção de fotografia. Vai passar o material, o cartão para o logger vai colocar num backup e num HD oficial, e aí vai te devolver o cartão, você vai poder formatar o cartão e voltar a trabalhar. Geralmente você vai ter muito mais de um cartão ali para trabalhar com o seu gravador. E o logger, se ele tiver tempo, ele já vai também aproveitar para fazer a renomeação dos arquivos para que o editor tenha a vida um pouco mais fácil, às vezes até já sincar com o vídeo. E aí, feito isso, é o momento da pós-produção, o filme está pronto, e aí vai ser o momento que o técnico de som vai ver se a captação dele quando o filme estiver pronto, se foi bem feita, se não foi, ou se tem que corrigir alguma coisa. Às vezes acontece de ter que refazer um plano porque o som está destruído e não tem como recuperar, ou às vezes dá de salvar com uma dublagem. E aí o técnico de som tem que ir lá conversar com o diretor, com o produtor executivo, renegociar ali o que eles precisam para fazer um novo trabalho junto com os atores e fazer uma captação que seja ideal para aquele plano que foi gravado, que funcionou a imagem, mas o som não funcionou. Feito isso, você devolve isso para o editor de som, que vai colocar no projeto, vai passar para o mixador, que vai arrumar os volumes para deixar ele bem feito, e aí vai passar isso para o editor, que vai colocar, e aí vai passar o filme pronto para todo mundo de novo, e está pronto. O técnico de som, assim como o diretor de fotografia e o diretor de arte, ganha R$ 2.805,60 por semana. É bastante dinheiro, mas também é bastante responsabilidade, assim como os dois anteriores. Tá bom? Uma ótima semana e um beijo!